Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do YouTube Ho'oponopono. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas, é claro. E hoje nós temos um tema muito especial, um tema para a gente fazer uma análise do nosso comportamento em relação à nossa vida e principalmente em relação aos nossos relacionamentos. Seja ele no trabalho, seja ele aqui em casa com os meus filhos, com meu companheiro ou companheira, um namorado, com a família, enfim, em várias situações. O tema é sobre limite e respeito. É um tema delicado, é um tema que daria horas e horas aqui eu falando sobre ele e mutuamente a gente ia aprendendo algumas questões importantes para que o limite e o respeito funcionem na nossa vida. Muitas pessoas chegam no canal, Dr. Paulo, eu gostaria de fazer um Ho'oponopono para determinada situação. Principalmente quando nós temos alguns desafios em relacionamentos. Aí a pessoa faz, porém, consegue chegar à solução de uma questão, ao objetivo, a melhorar aquilo que não estava dando certo, mas depois de um tempo a pessoa repete aquele mesmo processo. E ela fala assim: Dr. Paulo, não sei o que está acontecendo. Está tendo uma repetição. Repetição é uma palavra que significa que eu tenho um comportamento que eu não me distanciei dele. Ele está constante. Esse comportamento eu preciso trabalhá-lo. Se eu não trabalho esse comportamento, vai repetir. E aí eu vou usar o Ho'oponopono para limpar. Vai repetir. Eu vou usar o Ho'oponopono novamente para limpar. Então, eu preciso instituir dentro de mim uma consciência daquilo que eu estou repetindo. O que não está funcionando na minha vida é muito simples. Não adianta eu entregar essa responsabilidade para outra pessoa, uma vez que a filosofia do Ho'oponopono já nos alerta. Eu sou responsável. É o meu comportamento, unido ao comportamento da outra pessoa, que não está funcionando. Então, eu tendo essa consciência, eu consigo, através do Ho'oponopono e dessa nova visão, melhorar minha vida. Você quer viver uma vida melhor? Quem não quer viver uma vida melhor, né? Todos nós. Você quer viver uma vida de conflitos? Eu não quero, né, Dr. Paulo? Por que eu vou querer viver uma vida de conflito? Porque uma vida de conflito você vive mal. Ou você vive sempre em dificuldade. Sempre com ansiedade, com estresse. Com rancor, com mágoa, com raiva. Então, eu não preciso disso, né? Eu preciso me livrar disso, mudando alguns comportamentos. Por isso que o nosso Ho'oponopono, a gente sempre fala dele de uma forma diferenciada. Eu não trago para você só a formulazinha do Ho'oponopono. Eu trago também um sistema de mudanças internos, no qual, se eu promover, eu vou ter bons resultados. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre limite e respeito. O que é limite? Bom, limite é uma coisa que nós deveríamos ter aprendido desde a infância, mas nós não recebemos nem sempre esse aprendizado. Talvez porque os nossos pais, avós, bisavós também desconhecessem isso. Vou dar um exemplo de como que a gente pode aprender limite na infância. Eu tenho uma filha que está na Austrália. Ela é diretora no daycare e trabalhou durante 5 anos lá com crianças. E lá na Austrália eles têm uma forma de ver, de observar, de analisar a vida diferente. E desde cedo, desde criança, 4, 5, 6 anos, eles já ensinam as crianças a observarem os limites. Então o que as crianças fazem? Todo mundo senta, uma perto da outra, e abre os braços. Quando ela abre os braços, ela cria um círculo. Aquele círculo é o espaço da criança. Ela cria um limite. O outro abre os braços, cria também um espaço. Lá é o círculo da criança. E cada um tem que respeitar esse espaço, que é o limite entre cada um. Se eu abro meu espaço para a pessoa, eu permito que ela entre. Mas em determinadas questões, eu tenho que deixar o espaço limitado. Vou dar um exemplo simples. A pessoa te ofendeu. Se ofendeu,
vamos estabelecer o limite. Então, um limite é necessário para que a outra pessoa não entre dentro do meu espaço e dessa forma, me ofendendo. Ficou claro para você? Bom, então você tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. E se você estabelece um limite, esse limite é saudável. Cada um deve respeitar esses limites. Então eu estou aqui, o outro está aqui, e o limite é respeitado. Isso gera uma boa comunicação, gera amor, gera afetividade e o respeito. Muito bem. Quando nós falamos que uma pessoa é tóxica, perceba bem, quando nós falamos que aquela pessoa é tóxica, aquela pessoa invadiu o nosso limite. Quando nós falamos que aquela pessoa é desrespeituosa, ela invadiu o nosso limite. Hoje, se você for analisar bem, nós temos uma mania assim, comum. Isso daí parece que está se proliferando. Falar que todo mundo é tóxico. Ah, eu estou numa relação tóxica. Ah, meu marido é tóxico. Ah, meu namorado é tóxico. Ah, meu empregador é tóxico. Ah, minha mãe é tóxica. Todo mundo é tóxica. E aí? Será que está todo mundo transpondo limites? E muitas vezes está, sim. Por uma questão muito simples. Você não sabe impor limites. Por vários motivos. E depois rotula as outras pessoas de tóxicas. E às vezes eu mesmo sou essa pessoa tóxica. Estou transgredindo o limite da outra pessoa. Então hoje a gente precisa observar bem, né? Analisar. Será que eu sou uma pessoa tóxica, Dr. Paulo? Será que as pessoas que estão do meu lado são tóxicas ou eu sou uma pessoa permissiva? Eu permito que elas adentrem os meus limites por várias questões. Então, esse tipo de reflexão é que vai trazer você ao crescimento. Porque você vai ter consciência e através da consciência daquilo que eu estou fazendo, eu posso realizar as mudanças. Então eu estabeleci 4 pontos chaves para a gente falar sobre limites, sobre espaço, sobre respeito. O primeiro deles é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Todo mundo fala, Dr. Paulo, eu quero fazer autoconhecimento. Fazer autoconhecimento é eu começar a entender como eu me comporto. Como eu me comporto, isso mesmo. Como são os meus comportamentos? Por vezes eu tenho comportamentos que eu não sei. Estou passando os limites da outra pessoa. Por vezes eu tenho um comportamento, mas eu nem conheço. Está tão automático dentro de mim, eu faço as coisas tão automaticamente, que eu não conheço. Por isso que é autoconhecimento. Vou me conhecer assim, a mim. O que geralmente nós fazemos? Olhamos para fora, conhecemos as outras pessoas. No curso de autoestima, por exemplo, primeira aula, todo mundo já trava. Porque o olhar feito é para dentro. E aqui o autoconhecimento é para dentro. Nós estamos acostumados para fora. Doutor Paulo, mas que questões que eu vou olhar para dentro e falar sobre limites? Primeira questão, que eu quero. Se você não sabe o que você quer, você abre as portas para as pessoas passarem os limites. Você quer respeito? Quero. Você quer que a pessoa te trate mal ou trate bem? Me trate bem. O que é tratar bem para você? Com respeito, com gratidão, com elogio, com reconhecimento. Eu quero. Tudo bem que nem todas as pessoas serão assim ao nosso redor. Mas eu quero isso. Eu tenho que saber o que eu quero e o que eu não quero. Isso precisa ficar muito claro, senão não tem autoconhecimento. Se eu não souber o que eu quero, também não vou saber o que eu não quero. E aí qualquer coisa vale e não funciona. Segundo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Às vezes eu pergunto para a pessoa, qual é a tua comida favorita? Ela leva 2 horas para responder. E é uma pergunta simples. O que eu gosto, o que eu não gosto. O que me faz bem e o que não me faz bem. Isso me sugere escolhas. Eu começo a me entender e eu posso escolher o que eu quero, o que eu gosto, o que me faz bem.
Mas o que acontece? Quando eu começo a me entender, eu começo a estabelecer limites. E geralmente as pessoas não estabelecem limites por causa de uma palavra, um comportamento, instituído por uma emoção, o medo. O que elas falam para mim? Primeiro, Dr. Paulo, eu tenho medo de magoar a pessoa. Espera aí, estabelecer o que eu gosto, o que eu quero, o que me faz bem, vai magoar a pessoa? Da onde você tirou isso? Segundo, Dr. Paulo, eu acho que é injusto. Espera aí, eu quero uma coisa, eu gosto desse jeito, me faz bem assim. E de repente eu faço ao contrário e você acha que é injusto? Também não é correto. Tem pessoas que têm medo de fazer alguma coisa, perder o amor. Então ela não põe limites. Aí a pessoa entra no espaço dela. Por vezes, cria codependência. Nós temos até curso para isso, porque é algo real que acontece. De 10 relacionamentos, pelo menos 5, 6 são de codependência. Bom, tenho medo, Dr. Paulo, de fazer isso daqui lá na empresa, perder o emprego. Espera aí. Não é o que você quer? Não é o que você gosta? Não é o que faz bem para você, para a equipe, para todos? Sim. Por que esse medo? Tem medo de perder amigo e muitas vezes tem medo de ficar sozinha. Por isso que aguenta um relacionamento que só prejudica a pessoa, só agride a pessoa. Quando a pessoa fala assim, ela não tem orgulho próprio, ela aceita tudo, porque ela tem medo muitas vezes de ficar sozinha. Então, a gente precisa entender que o conteúdo do medo é um conteúdo que eu tenho que conhecer bem. Faz parte do autoconhecimento. Que medos que eu tenho, que não me permite de falar o que eu quero, que eu gosto, que me faz bem. Às vezes eu fico muito admirado com isso. Olha, a verdade é essa. Porque veja bem, eu sou um ser humano. Eu sinto, eu gosto das coisas, eu quero me sentir bem, fazer o bem para mim. Se eu não tenho essa característica comigo, como que as pessoas vão respeitar os meus limites? Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Se eu não tiver isso, eu não tenho nada. É como as pessoas falam, eu quero atrair um relacionamento. Atrai um relacionamento, mas de repente a pessoa não se respeita. Tudo que faz bem para ela, ela não liga, ela prefere o outro. Tudo que ela gosta, ela não se expressa. Então, no final, para que um relacionamento, se você vai viver mal com ele? A sacada é você se conhecer primeiro. Depois você parte para um relacionamento. O segundo ponto é os limites para você. Todo mundo tem que ter os seus próprios limites. Das minhas necessidades, do que eu desejo, dos meus sentimentos. E aí tem uma grande falha, né? Porque se eu não coloco limites para mim, eu vou dar um exemplo de um limite para mim, só para você entender do que eu estou falando. Um limite para mim. Não vou mais deixar que o outro me ofenda. Eu não vou deixar mais. É um limite que eu instituí para mim. Deu para entender? É uma necessidade, é um desejo. Eu não quero que o outro me ofenda. De repente, se eu abro esse limite, eu sou ofendido diariamente. O que eu me tornei? Uma pessoa permissiva. Então eu tenho sentimento, eu tenho desejo, eu tenho necessidade. E muitas vezes eu caio no sistema de passividade. Presta bem atenção aqui. Passividade. Eu me torno passiva. Por que eu me torno passiva? Porque eu não comunico para o outro as coisas que eu desejo, que eu sinto, que eu tenho necessidade. Em geral, a pessoa na qual é invadida os limites, ela é uma péssima comunicadora. Ela tem medo de se comunicar. Ela acha assim, o outro precisa sentir o que eu sinto. O outro precisa perceber o que eu desejo. O outro precisa ver a minha necessidade. Esse é o erro máximo. É por isso que os relacionamentos não dão certo. Você fica esperando que o outro faça por você, porque ele vai olhar para você e vai saber. Essa é a verdade. E não, eu tenho que me comunicar primeiro. Por que eu tenho que me comunicar? Perceba,
Quando eu inicio uma relação, eu sempre falo, né? A gente assina um contrato. É um contrato. É um contrato meio invisível, né? Mas é nesse contrato que a gente cria os nossos limites. Ou seja, você pode vir até aqui e eu posso ir até aí. Eu não invado o seu limite, você não invade o meu. Que é o respeito. Lembra quando eu falo de relacionamento? Que eu falo que tem 5 coisas importantíssimas dentro do relacionamento? Confiança, compromisso, comunicação, comprometimento e respeito. E o respeito, ele é tão importante porque ele diminui o nível de ciúmes e aumenta o nível de confiança. Porque assim, quando eu falo a regra do jogo, significa até que você pode vir. Se você passar esse limite, tem consequência. Um exemplo clássico. Olha, nós já sabemos, nenhum casal sobrevive à infidelidade. Então, foi infiel, passou esse limite, olha, vamos conversar. Você quebrou a regra. De repente, a pessoa é permissiva. Permite que isso aconteça uma vez e a regra não fique muito clara. Aí 2, permite de novo. 3, porque ela tem cheio de medos. Ela tem motivos. Os medos são de ficar sozinha, de não ter uma estabilidade financeira, tem medo de perder o amor, tem medo do abandono. Então ela permitiu tudo isso. Por isso que o autoconhecimento é importante. Deu para entender que todas as coisas estão bem encaixadas. E o contrato é importante. De a gente entender que tudo tem limite. Eu lembro uma senhora que falou assim, na década de 60, uma senhora me contando, meu marido chegou alcoolizado em casa. E você sabe como que é o alcoólatra, né? Ele estava agressivo, ele veio e me deu um tapa. Quando veio o tapa, doutor Paulo, a primeira coisa que eu pensei foi, se eu não colocar um limite nessa situação agora, eu serei agredida a minha vida inteira. E ela pegou e deu um tapa nele também. Era o jeito dos anos 60 de falar as coisas. Consequência da história. Nunca mais esse homem levantou a mão para ela. Limites. É muito claro, eu tenho que estabelecer isso. Se eu permitir, eu entro na passividade. Então eu tenho que me comunicar. Nesse caso, ela comunicou no olho por olho. Mas existem outras questões que eu preciso comunicar o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu desejo. Isso é importantíssimo. Por isso que a gente tem que falar no relacionamento. Eu diria que metade do relacionamento é comunicação. Tem gente que fala que metade do relacionamento é o amor. Não, o amor é lá fora. A outra parte aqui, ó, é relacionamento. É comunicação, é confiança, é respeito, etc. Ok? Terceiro ponto. E aí o mais desafiador. Aprender a dizer não. As pessoas têm uma dificuldade muito grande para dizer essa palavra mágica. Né? Porque geralmente as pessoas fazem tudo que o outro pede. Faz tudo que o filho pede, faz tudo que o marido pede, faz tudo que a tua esposa pede. E acostuma as pessoas com você sempre dizendo sim. Você é o Paulo do sim, você é a Maria do sim, você é a Cláudia do sim, a Márcia do sim. Por quê? Acostumou as pessoas. Mas por que eu sempre falo sim, doutor Paulo? Porque falta autoconhecimento. Ou seja, você não sabe o que você quer, não gosta do que você faz. E ainda tem uma fragilidade. A fragilidade é a minha autoconfiança e o meu respeito próprio. Tem uma frase que diz mais ou menos assim, quando você duvida do seu valor, você está permitindo manipulação, invasão dos seus limites. Então eu preciso encontrar os meus valores. E os meus valores é o que eu falei para você. O que eu quero, o que faz bem, o que eu gosto, etc. Então, dizer não é importante. Ele abrevia muitas coisas, muitas confusões. Por exemplo, na educação do filho, tem muitas mães que só falam sim. É impressionante. De repente,
elas não atentam a duas coisas que estão errando constantemente. Falando sim, ela está criando um ser humano fraco, porque a vida vai falar não. A vida fala não. Tem muitas coisas que a vida me falou não, e eu tenho que compreender. O não da vida, para mim hoje, foi um sim, na maturidade que eu tenho. Eu preciso entender. Se eu falo sim para os meus filhos, a vida vai falar não. Eu estou enfraquecendo, eu estou tirando o desafio dele. E vou tirar o respeito, a gratidão. De repente, tem mães que chegam aqui e falam assim, Dr. Paulo, meu filho, ele não tem respeito comigo, não tem respeito que você permitiu. É a verdade mais dura e crua, eu sei que dói, mas é verdade. Quem foi o educador dele? Não foi a escola. Eu sei, né, todos os pais querem que a escola eduque os nossos filhos, mas não é. A educação começa no lar. Isso é regra. Então, se ele é ingrato hoje, você permitiu. Você não estabeleceu o sentimento, o comportamento da gratidão nele. E precisava. Se, por exemplo, tem um problema no relacionamento, a pessoa me agride, me xinga, grita comigo. Eu não coloquei limite. Eu permiti, eu não soube falar não. Tem uma pessoa, às vezes, que me conta uma história e fala assim, Dr. Paulo, tem um sobrinho, veio pedir dinheiro emprestado, emprestei, ele não pagou. Ah, mas é da família, né? Ah, desculpa. Sempre a gente tem uma desculpa para o nosso não. Para não falar o não. Chegou de novo, Dr. Paulo, meu sobrinho veio pedir de novo. Fiquei com dó. Desculpa. Desculpa. Para você falar o sim. Prestou. Não me pagou. Agora ele tem que vir de novo, mas agora eu não quero pagar, não quero emprestar. Puxa vida, até que enfim, né? A pessoa caiu na real que tem um limite. O que você quer? Ah, eu não quero emprestar. Primeiro que vai devolver. Primeiro que não está solucionando a questão da pessoa. Já veio uma vez, duas. E ela olha para a pessoa não trabalha. A pessoa não se esforça. A pessoa não faz nada. Então isso aumenta a minha ideia de que o não é o ideal. Mas ela acha injusto. Tem medo de magoar. Tem medo de perder o sobrinho. Aí você tem que instituir o não amorosamente. Fala não e mostra para ele as soluções. É isso que nós fazemos nos nossos cursos. Aprende a dizer não e você vai agora buscar soluções, se comprometer com ele de outra forma. Ponto final. Dr. Paulo, deu briga lá na minha família. Ah, às vezes dá briga mesmo. O não, por vezes, pode criar batalhas, guerras, brigas em família, brigas nos relacionamentos. Por quê? Porque falta o respeito. Não deve ser respeitado. O não deve ser respeitado. Por você, quando uma pessoa fala não para você, e quando você dá um não para a pessoa. Tem que ter o respeito. Tem um jeito certo de falar não, mas tem que ter o respeito ao receber e ao dar o não. Isso é importante. Tem uma aluna que sai do meu curso, Dr. Paulo, agora aprendi. Primeira aula do Diga Não Amorosamente. E começa a falar não para todo mundo. Não, 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 não. Chega lá no meu consultório, Dr. Paulo precisa passar por consulta urgente e tal. A guerra na minha família. Mas o que aconteceu? Eu estou falando não. Mas pera, você está falando não na primeira aula? Você nem acabou o curso. Mas não pode falar não? Não. Você tem que aprender a falar o não. Tem um jeito certo de falar o não. Porque as pessoas estão acostumadas com você. Eu olhei para ela e falei, Cláudia, você é a Cláudia do sim. Quantos você tem? Ah, eu tenho 45, Dr. Paulo. São 45 anos falando sim para todo mundo. Todo mundo já taxou aqui, ó. Cláudia do sim. Ah, eu, Dr. Paulo, sou a bobinha da família. Tudo bem. Se você se rotula a bobinha da família, pode até ser. Mas peraí. Você sempre fala sim e gostaria de falar não? Ah, Dr. Paulo, tem muitas situações que eu gostaria de falar não. Mas eu não falo não por causa disso. Me deu um monte de questões que ela falava sim por aquele motivo. Eu falei, Cláudia, pensa bem, tem um jeito para fazer isso. Por quê? Se 45 anos, você é a Cláudia do sim.
Se você hoje fala não, vira uma guerra. Então você tem que aprender a dizer não. E uma das técnicas que a gente explica é que quando eu falo não, eu não falo assim, não, acabou, fechou a porta. Eu falo um não, mas vamos buscar outras soluções. Olha a diferença. Até a energia da palavra muda, né? Eu posso até no começo falar assim, eu não posso fazer isso para você, mas eu tenho uma outra solução. Ou vamos buscar as soluções juntos. Deu para entender? Então, eu tenho que aprender a dizer não. Porque não, se eu falo sim lá para fora, e aqui dentro de mim tem um não, mas vira uma guerra aqui dentro de mim, além de eu não estar contribuindo com o outro, que eu estou tirando a responsabilidade do outro, aqui dentro de mim também está causando um estrago. E aqui dentro de mim eu tenho que me respeitar. Ok? Quarto ponto. Seja firme. O que é ser firme? Firme. Não ceder. Se você cede, você abre uma exceção à regra. E de repente vai virar o caos. Entendeu? Tem que ter um bom motivo para me ceder. Um bom motivo. Um bom entendimento. Mas tem consequência. Então, eu tenho que entender isso muito claro. Muito claramente. Senão eu vou virar passividade. Muito bem. Vou dar uns exemplos aqui de como impor limites. Você sabe que o limite ele é assim, é uma moeda. Tem cara, tem coroa. O limite começa com você e depois vai para o outro. Sempre começa com você. Teu pau me desrespeitou. Você não colocou limite. Limite faz o outro saber, olha, é até aqui que você vai andar. Você passou daqui, vai ter consequências, você desrespeitou. Isso a gente tem que ensinar em família. Cada um tem uma opinião. Pode dar opinião, mas não pode impor opinião. Limite é o respeito. Ok? Então vamos lá. Um exemplo. Um exemplo clássico que eu uso. A pessoa falando para mim. Estou colocando meu limite primeiro. Não vou permitir que ninguém se dirija a mim de forma ofensiva. Eu, antes de mais nada, me respeito. Ponto final. Acabou. Isso daí é o limite em mim. Limite do outro. Falando dessa forma, você está me ofendendo. Volte a falar comigo quando estiver mais equilibrado. É o limite para o outro. Ou seja, eu não aceito isso. Eu não aceito gritar comigo. Eu não aceito falar desse jeito. Eu não aceito xingar. Eu não aceito desfazer os meus sentimentos. Eu não aceito chantagem. Deu para entender? Isso é importante. Tá? Tem pessoas que chegam assim, e tem um outro exemplo muito parecido, né? Limite para mim mesmo. Não vou mais deixar que o outro me ofenda. Limite para mim. Limite para o outro. A forma como você fala comigo não é gentil. Então, procure não usar essas palavras ríspidas ou agressivas. São tipos, né? Eu vou ser um pouco mais breve, mas são tipos de limites que devem ser prescritos, colocados, informados, comunicados. Se eu tenho essa boa comunicação, fica muito claro. É até aqui. Ponto final, acabou. E aí eu aprendo, né? Aprendo a me conhecer, o que eu quero, o que eu gosto, o que me faz bem, as coisas que eu não gosto, que eu não quero, que não me faz bem. Aprendo também a ver minhas necessidades, os meus desejos, os meus sentimentos, respeitar os desejos, os sentimentos, as necessidades do outro. Aprender a me comunicar melhor. Aprender a dizer não de uma maneira solucionadora, não que trave, não que bloqueie. E não ceder. Não ceder. Isso é importante. Dar valor àquilo que eu acredito. A mim mesmo, aos meus valores. Esse é o fundamento. Se eu sou passivo, se eu sou permissivo, as coisas acontecem. Perde o respeito, perde o limite. Muito claro, muito objetivo hoje, muito simples. Está repetindo alguma coisa aí na tua vida? É porque você não colocou o limite. Ponto. Acabou. Perceba bem isso. Uma vez direcionado o limite, aos poucos, devagar, expressado, as coisas não se repetem. Hoje, para, analisa, pensa,
faz o seu caderno de anotações aí, veja o que você está colocando no limite, o que você está deixando de colocar. Lembre-se, se você tem codependência afetiva, falta completo limite nas situações. E aí você tem que fazer um curso de codependência emocional. Aí vai lá no nosso canal e faz o curso de codependência. Porque às vezes o nosso relacionamento, ao invés de ser saudável, está sendo péssimo. Por quê? Falta de limite, respeito. De limite para comigo, limite para com o outro, autorrespeito e respeito com o outro. Perceba bem isso. Bom, hoje deixo aqui mais uma pequena contribuição. Aguardo você lá no nosso WhatsApp, se você quiser receber as nossas mensagens diárias. E encontro você num próximo vídeo. Então, é claro, aloha!